Já pensaste em montar um altar dentro da tua casa, mas não sabes como fazer ou por onde começar? Hoje eu vou-te mostrar isso. Vou-te mostrar como organizar um altar dentro de casa. Olá, bem-vinda a Uma Bruxa Solitária. Eu sou a Diana, a tua bruxa solitária favorita, ou não, e hoje vou-te falar sobre o altar, porque eu noto e vejo que há muitos preconceitos relativamente ao altar, ter altar ou não em casa. Esse é o primeiro ponto. Há que perceber o porquê se faz sentido para nós ou não termos o altar, ok? Porque tem muita crença dentro da espiritualidade. O que é que não tem de crença dentro da espiritualidade, se não é? Enfim, sobre altares. Será que nós podemos ter ou não altares dentro de casa? E a resposta é sim. Os católicos têm altares dentro de casa, ok? Mesmo às vezes sem nós percebermos, nós criamos altares dentro de casa. Agora, o altar, quando nós falamos de ter um altar, nós estamos a falar de uma forma mais consciente. Ou seja, eu vou criar um espaço, e um altar é isto, é um espaço que nós temos para ancorar uma determinada energia ali. E a partir daqui nós vamos entrar nos tópicos que eu apontei aqui, obviamente para não me esquecer de nada, não é mesmo? Então, o altar espiritual, não, o teu altar, tem de ser de acordo com a tua prática espiritual. Esse é o primeiro ponto que eu quero que tu tenhas em mente. Não fiques presa ou preso em que o altar tem que ser desta ou daquela forma só porque alguém, um sacerdote, uma sacerdotisa, supostamente, que é mais iluminado que tu, ou que não sei o quê, te disse que tem que ser assim, ou que podes fazer isto ou que não podes fazer aquilo. Isso tem a ver com a tua prática espiritual. E dentro da tua casa, quem manda nela és tu. Então, coisa-se com F, não é mesmo? Manda para aquele lugar. Quem diz que o altar tem que ser assim ou assado, ok? E aquilo que nós vemos sobre altares, na verdade, podem ser inspirações para tu adaptares à tua realidade, ok? Então, depois deste adendo, não é? Deste aviso, a primeira coisa que tu precisas ter atenção para criar um altar, eu não te vou dar aqui e dizer tens que ter isto, tens que ter aquilo. Eu vou-te dar aqui uma estrutura para tu seguires, para criares o altar. E vais ver que é muito simples. A primeira coisa que tu tens que perceber aqui é o propósito desse altar. Para que é que tu queres o altar? Para que é que serve esse altar? É para quê? É para criar a ligação com os teus ancestrais. Pode ser o Boveda, por exemplo. É para criares uma conexão espiritual, fortaleceres a tua fé, a tua espiritualidade. É para tu meditares nesse ponto. É para quê? Ok? Primeiro ponto. O segundo ponto vai ser escolher o local, obviamente. Qual é o local? E repara, eu tenho este altar aqui atrás que eu já te mostrei, que é um ponto central. Porém, a partir da minha vivência, eu tenho outros pontos na casa que também são mini altares. E aqui tens que perceber uma coisa. Tu consegues ter um altar dentro de casa, fixo, ou tu não tens como ter um altar fixo. Isto é o Benny a chorar porque ele latir e eu não quero interromper o vídeo para abrir a porta para ele latir porque ele está sempre entra e sai. E eu fico irritada, depois eu faço os vídeos aqui a correr, não é? Pronto. Enfim, o Sr. Benny porta-se bem. Enfim, o que eu ia dizer. E há momentos em que tu tens que perceber se faz sentido teres o altar móvel ou um altar fixo. Ok? Porquê? Porque simplesmente, às vezes na nossa vida não dá para termos um altar fixo. Porque vivemos com pessoas que não acreditam, há pessoas que ainda vivem com os pais e que só podem ter no quarto, há pessoas que não podem ter o altar na casa porque simplesmente com quem convivem não acredita nisso e não quer, então a única opção é ter um altar no quarto. E depois aí entra outra crença, não se pode ter altar no quarto. Porquê? Voltamos à questão de quem não tem outra opção não pode nunca praticar a espiritualidade ou ter a sua própria religião ou praticar sei lá o que é a sua fé. Porquê? Porque não tem espaço na casa para praticar. Ok? Um outro ponto que eu quero que tu tenhas aqui atenção, o altar móvel é, por exemplo, tu arranjares uma caixa e lá dentro tens os itens todos que tu queres e montares o altar quando vais fazer o devocional, por exemplo, e guardas tudo quando terminas. Entendeste? Isso é um altar móvel que podes utilizar porque não podes ter em casa, mas também podes utilizar quando vais viajar, por exemplo. Um outro ponto aqui é que o local tem que ser sempre, é que eu digo, o altar tem que ser adaptado à tua rotina.
ok? A tua prática espiritual. Se fazes parte de uma religião ou não. Se podes-te levantar às 5 da manhã para fazer uma ritualística assim, assado, sei o quê, ok. Agora, não precisas ter um quarto só para o altar e não precisas de separar, isto é um bocadinho polémico, mas pronto, eu vejo sempre esta treta lá no TikTok, não é? Não precisas de separar as divindades ou as entidades que tu vais cultuar só porque esta entidade vai ficar chateada porque está com esta entidade. Se tu não tens espaço, o que é que tu vais fazer? Na minha visão, as divindades, as entidades estão-se cagando e andando para nós aqui na Terra, ok? Para os humanos. Nós temos os nossos mentores, nossos guias, nossos guardiões, e tem muitas religiões que vão dizer que nós temos que separar esta divindade com aquela divindade, porque são rivais e não sei o quê. Quem está na religião tem que seguir isso, mas eu não concordo com isso, obviamente, porque se eu não tenho casa, não tenho, que significa que eu não posso cultuar? Estão a perceber a minha ideia? Pronto. Enfim, então para mim não faz qualquer sentido, mesmo estando dentro da religião, para mim não faz qualquer sentido, e é por isso que eu não estou em religião nenhuma, não é? Então eu tenho no mesmo sítio Hecate e Lilith, porque eu não tenho outro espaço. A casa é pequena, eu não tenho outro espaço. Ainda assim eu tenho este mamarracho aqui que não me deixa ter acesso aqui ao meu altar. Então tenho que fazer as minhas ritualísticas noutro lugar. Ok? É isso. Então, o terceiro ponto é a estrutura base. Se nós estudarmos um bocadinho da Wicca, nós vamos ter ali uma estrutura em que temos de ter o Deus Sol, a deusa Lua, ou seja, o Deus e a deusa, temos que escolher um Deus e uma deusa, temos que ter isto e aquilo, temos que ter todos os elementos a simbolizar no altar, tem que ser a norte isto, a sul aquilo, a este não sei o quê, não. Eu não tenho nada disso. O altar e a nossa prática espiritual tem que estar adaptada à nossa vida, ao nosso momento. Se eu tenho uma casa pequena, eu não posso ter um quarto só, e se eu não tenho mais quartos, só tenho um quarto, eu não tenho como ter um quarto com não sei quantos altares diferentes para dar para perceber? Pronto. Então, a estrutura, eu não te vou dizer assim, fazes assado, eu vou-te dar aqui aquilo que tu podes fazer, ok? Então tu podes escolher os elementos que tu quiseres, por exemplo, os elementos da natureza, água, os símbolos, não é? Que sejam simbólicos ou que vão representar a água, o fogo, a terra e o ar. Mas, por exemplo, se tu estiveres numa outra prática de alguma... em que os elementos já são diferentes, como o metal, a madeira e por aí fora, tu vais ter esses elementos, ok? Mas tu podes escolher os 4 elementos ou tu podes escolher um elemento para trabalhar naquela altura, tá? Então, houve uma altura em que eu achei que eu tinha que ter todos os elementos no altar. Eu não tinha espaço. Então, eu tenho um atame, que é uma espécie de mini espada, não é? Que não é tão mini assim, que ela é para aí assim deste tamanho, que não me cabe aqui, simplesmente. Então, eu utilizo quando eu sinto que tenho que utilizar, mas eu já tive no meu altar, tá? Então, na minha visão, nós não precisamos de ter todos os elementos, sendo que às vezes, na nossa vivência espiritual, na nossa prática ritualística, nós vamos precisar de trabalhar mais com um elemento do que com todos, ok? Pronto. Então, tu podes escolher os 4 elementos, podes escolher um elemento, 2 elementos, 3 elementos. Eu tenho sempre o caldeirão, que representa o útero, porque eu cultuo divindades femininas, eu trabalho mais com o feminino e não com a ancestralidade, portanto eu não trabalho com deuses masculinos por opção, e portanto eu tenho sempre o útero representado no caldeirão, a água representada através do caldeirão. Quando eu vou acender uma vela, o que é que eu tenho? Eu tenho o fogo, ok? Mas sempre eu vou ter o caldeirão representado no meu altar, porque, com um mini caldeirãozinho, não é? Porque é o que temos para hoje. É a minha vivência neste momento. Se eu daqui a 10 anos eu quiser praticar outra coisa qualquer, eu vou adaptar, tá? Tu podes escolher objetos pessoais,
e que tu consideras sagrados, o altar é teu. Então aqui vai entrar sempre aquilo que é importante para ti naquele momento. Então vamos supor, tu vais celebrar os sabás, vamos supor, vais celebrar o, sei lá, Yule. E de repente tu foste à floresta, foste ao mato e encontraste lá uma pinha. Essa pinha podes trazê-la para casa e estar no teu altar, porque ela faz parte da natureza que tu encontraste naquele momento. Isso acontece muito, tenho não sei quantas pedras. Eu vou, principalmente vou a... Aquilo não é montanha, mas é montanha, enfim. E eu acabo por arranjar muitas pedras, né? Eu trago muitas pedras, sejam diferentes, sejam de cores diferentes, não sei o quê. Isso para mim é a minha bruxaria, entendem? É a minha prática. Então eu trago, eu lavo as pedras, porque elas vêm sempre cheias de terra e tal e coisa, e eu tenho, quando me dá na telha, eu tenho no meu altar. Não todas, mas tenho uma, por exemplo. Vou ao mar, houve uma altura que eu fui buscar conchas, que agora já não faço isso, porque a gente começa a ter um bocadinho de consciência que isso pode ser a casa de um animalzinho, não é? De um ser vivo no mar. Mas eu trazia muitas conchas, e eu tenho-as. Quando eu quero, por exemplo, trabalhar com mais água, Iemanjá, ou alguma coisa assim, ou alguma outra divindade feminina voltada para a água, eu ponho a concha. Símbolo representativo, ok? E por aí vai. Então, um copo, por exemplo, pode simbolizar o útero, o copo. A espada, o atame, o incenso vai caracterizar, por exemplo, o mental, ok? O ar, o pensamento. A terra, representada pela pedra, a terra, porque reparem que eu tenho sempre o útero e tenho a terra, a fertilidade representada, não é? Pronto. A terra, a água e terra sempre representados no meu altar. Tenho os cristais, tenho comida com as ofrendas, sempre representados, ok? Podes utilizar. E aqui podes trazer alguns instrumentos, algumas ferramentas dentro da tua prática. Então, se faz sentido, tu cultuas, sei lá, Iemanjá, faz sentido ter as conchas tu trazes. Se faz sentido tu utilizares o sino tu trazes, que eu tenho também no meu altar o sino, para chamar, não é? Para invocar, evocar, enfim, para chamar. Podes utilizar, estou-me aqui a tentar lembrar, podes utilizar fotografia, eu não tenho imagem, eu tenho a fotografia, eu imprimo, coloco e é isto, tá? Tu podes ter, se és de anjos, podes utilizar um anjo, ok? Que eu não sou de anjos, mas tenho na árvore de Natal, porque enfim, é o que temos para hoje. Ok? Então, tu podes utilizar tudo o que tu quiseres e que faz sentido para ti na tua prática espiritual dentro do altar. O quarto ponto que eu trouxe aqui é organização e limpeza, que poderiam ser 2 pontos diferentes, mas eu quis trazer o mesmo ponto. Porquê? A organização, isso vai depender muito da logística que tu tens na tua casa. Eu não tenho como ter um espaço só para ter o masculino de um lado, o feminino do outro, ter o Deus de um lado, a deusa do outro, até porque eu não culto deuses, eu culto deusas. E pronto. Mas nós podemos falar tens o teu lado esquerdo, que é representativo normalmente, é representativo do feminino, é representativo do passado, da mãe, não é? Da mulher, por ali. E temos o lado direito, portanto já vos estou a dizer que tens o lado esquerdo, o lado direito que é representativo pelo Sol, não é? Portanto o esquerdo pela Lua, o direito pelo Sol, e à partida, tudo que é simbólico ou alusivo ao masculino deveria de estar no lado direito. Eu não faço nada disso porque é consoante o meu altar está, é consoante o móvel que eu tenho, é consoante o meu apetite. Isso eu não cultuo propriamente o masculino, então, dá para perceber, certo? Ok. E depois nós temos o centro. O centro seria aquilo, na minha visão, aquilo que é mais importante para ti. Ok? Aquilo que é para dar mais enfoque, tá? E podes dividir assim, tens o centro, tens o lado, que pode, por exemplo, ser quando fazes o ritual, tu tens o lado esquerdo, o lado direito, e tens o que vai ter uma intenção específica dentro da ritualística, e tens o centro, que é onde tu colocas o pedido, que é quando tu colocas o caldeirão, que é onde vais queimar, não é? É onde tu colocas, sei lá, o centro pode ser... no centro onde fazes o pentagrama, o pentáculo, e colocas no centro o desejo, o pedido, aquilo que tu estás ali a ritualizar, ok? A consagrar também. Podes colocar amuletos, podes colocar
o que tu quiseres no altar. Depois, nós temos também a limpeza. E a limpeza vai haver dentro da religião, é preciso limpar, assim, assado, não sei o quê, tem que ser aquela... Como eu não estou na religião, é o que eu digo. Eu tenho um mamarracho aqui, que está desde o início de dezembro. Um mamarracho aqui, a decoração que eu tenho de Natal aqui no altar e no corredor, não é? Na entrada da casa, alusiva ao Natal, ou a Yule, eu não limpo. Então está as semanas que está montado, não é? Está aqui um amarracho montado, eu não limpo cada bola, eu não limpo, simplesmente está ali. Aliás, que quando nós fazemos as oferendas, eu não vou todos os dias ou semana a semana limpar as oferendas, eu deixo estar até retirar. Então, para mim, a limpeza tem a ver com, eu vou limpando quando eu quero desfazer o altar, alterar o altar, eu limpo, ok? Fisicamente, né? Físico e energeticamente. E eu limpo. Então, eu não vou limpar todas as semanas que eu limpo a casa. Ou limpo a sala, ou... Ok? Porquê? Porque para mim não faz sentido. Para mim faz sentido eu limpar quando eu quero desfazer aquela ritualística, quando eu quero desfazer aquele altar, quando eu quero trocar o altar, quando eu quero... Ok? Para mim a limpeza faz sentido assim. Então, vai ter pó. Está com pó. Está cheio de pó. Está cagadinho de pó. Temos pena. Então, para mim faz sentido desta forma. A organização e a limpeza terem a ver com a organização do altar, ter a ver com aquilo que eu estou a celebrar, aquilo que eu estou a oferecer, aquilo que eu estou a ritualizar e também consoante a minha própria vida. O altar é vivo. Ele não está estanque, ele não é fixo. Apesar de eu ter aqui um altar fixo, não significa que eu tenho que ter sempre a mesma coisa, exatamente igual. Então, eu aqui vou tendo, por exemplo, quando eu quis fazer a ritualística com Lilith, por estes dias, eu peguei e fui para a cozinha. Porque eu aqui não dá. Tenho um amarracho aqui, já um amarracho, sempre aqui um amarracho, não dá. Então eu peguei, olha, vou fazer na cozinha, temos pena. Fui fazer na cozinha, na bancada. Outro dia quis fazer novamente, a bancada estava carregada de louça, estava carregadinha de louça, e eu pensei, ok, a louça está aqui, então eu vou fazer onde? Em cima da salamandra. Quando eu precisei de acender a salamandra mais ao final do dia, eu peguei nisso e fui pôr em cima da mesa de jantar. Portanto, eu mexi a minha ritualística, porque é a minha realidade. Eu não posso pôr no chão porque eu tenho animais. Não dá para pôr no chão. Além disso, tem pouco espaço. Não é? Se eu tivesse um bocadinho mais gordinha, mais xixuda, já não cabia aqui, já não mexia aqui. Então, para vocês perceberem o pouco espaço que eu tenho. Então, eu não posso pôr no chão. Eu tenho que me desenrascar. Vai ficar menos potente? Não. Ok? Portanto, o altar é vivo e é teu. Não tens nenhuma polícia do altar atrás de ti a dizer que tem que ser assim ou assado. E se tens, ou se achas que tens, não sei, não é? Se te sentes bem assim, ótimo. Se não, acho que deves repensar, porque a casa é tua. Ninguém tem que vir mandar, nem para as tuas panelas, nem para o teu altar, nem para nada dentro da tua casa. Espero que tenhas gostado do vídeo e vejo-te no próximo vídeo. Beijinhos.